tarde a todos. Sim, já falámos. Antes de mais, queria agradecer à Maria da Graça por ter-me convidado para fazer, por este desafio absolutamente difícil e ao mesmo tempo gratificante para mim, poder pensar aquele núcleo aquela coleção absolutamente extraordinária. E foi um desafio, mas um desafio que eu acho que resultou bem. E tenho a maior gratidão não só por isso, mas por tudo que a Maria da Graça tem vindo a oferecer a nós e a todos. E por isso foi, para além do desafio tudo, foi uma possibilidade de restituir tudo isso que nos anos tem sido desenvolvido e acontecido. E nesse sentido sinto-me em casa e tenho uma enorme gratidão por tudo, por isso obrigado, Maria da Graça. E depois queria agradecer, e a todos ao Pedro também, por ter estado sempre presente. Queria agradecer ao Jorge ter aceito este desafio, vir aqui conversar e apresentar, falar do meu trabalho. É uma pessoa que tenho uma admiração profunda, por quem tenho uma admiração profunda e por quem tenho o maior respeito pelo trabalho intelectual a todos os níveis. E a conversa parte daqui, fico muito contente de ter aqui o Rui também, o meu galerista, a Gabriela, minha amiga, o Tiago, o Alexandre, tudo amigos, o Manel também. E pronto, então, não sei, como é que podemos partir para esta conversa. Posso falar um bocado como é que o trabalho surgiu e depois... este trabalho, eu quando recebi o convite, inicialmente aliás, eu tinha uma proposta, que era uma proposta, mas não tínhamos muito tempo para poder desenvolvê-la e se calhar ser também um bocado fora do âmbito daquilo que eu tinha que responder, que era fazer um trabalho de desenho. E a minha ideia inicial era, como era uma coleção de porcelana e de faiança e de peças. A minha ideia era, a minha proposta era fazer também uma proposta de um próprio trabalho em porcelana. Eu gostava de ter feito uma peça dessa natureza, mas já não tínhamos tempo, era muito próximo, mas foi uma ideia que me fez pensar muito e o trabalho foi desenvolvendo sempre com essa ideia próxima. E depois houve várias ideias que se começaram a avizinhar disso. Uma delas foi, eu andava já há algum tempo a pensar sobre a ideia de fogo, e sobre o sol, sobre esta necessidade de alguma coisa que é tão próxima de nós e que nos aquece, que é absolutamente essencial para a nossa existência e que é para mim um dos elementos mais importantes para eu perceber a minha posição neste multiverso onde nós vivemos. Eu muitas vezes, quando estou mais ou menos, não perdido, mas desorientado, eu vou ver pôres do sol para sentir um sentido de medida. É quase como vendo o sol rasante no horizonte, eu sinto o meu lugar. Por isso o sol, quando está alto não dá para perceber isso, mas quando eu sinto a dimensão. Vejo aquele astro é tão absolutamente gigantesco que eu percebo a dimensão do nosso planeta, a dimensão onde nós estamos e do meu lugar. Por isso o sol é um sentido de misura muito importante que sempre me atravessou as minhas preocupações. E como estas peças têm a ver com pensar esse astro de outra maneira, eu acho tantas. As peças de porcelana são feitas no fogo, cozidas. Eu às tantas resolvi integrar esse elemento e começar a pensar essa dimensão. E houve outra... Comecei a pensar também esta coisa, que é uma preocupação que eu tenho, que é este fogo que nasce nas pessoas, que as obras provocam.
Uma pessoa, quando vê uma obra, há um fogo que pode estar lá ou não, depositado. E este título, que é um título que pode ser um bocadinho provocatório, tem também esse elemento de fogo posto, é como se cada obra iniciasse um pequeno incêndio. E depois havia outro elemento que estava a ser desenvolvido em simultâneo. Eu acho que estava a trabalhar sobre a lâmpada de Aladino, que não é um fogo, mas é uma espécie de um objeto onde uma pessoa vai lá e pede um desejo. E quis, não sei, queria a proposta de fazer uma peça. Havia se calhar o sol, este elemento que era uma peça que tinha um elemento de aquecimento, mas depois eu quis também introduzir uma peça, e a peça que eu queria introduzir era uma lamparina, como se fosse um lugar onde uma pessoa fosse lá pedir um desejo. Só que era um desenho absolutamente difícil de fazer, nunca consegui chegar a nenhuma solução para fazer um desenho que não fosse algo banal, porque eu queria que fosse mesmo um desenho em que uma pessoa se sentisse perante algo que pudesse pedir um desejo, e isso é absolutamente difícil de construir numa imagem. Então, à medida que eu ia pensando nesse desenho, foram nascendo vários desenhos, e foram estes desenhos que estão aqui, são desenhos que nascem à margem desse desenho que nunca aconteceu. E são desenhos com essa... Exato, foram, à medida que ia pensando num, nasce esta... E pronto, os desenhos foram mais ou menos formados com este tipo de constelação de preocupações. E depois há um deles que são dois desenhos de uma lamparina partida, e esse era uma lamparina, era uma espécie desta ideia de pensar algo que tivesse fraturado para sempre e unido para sempre. E estava a pensar na Maria da Graça e no seu marido. E pronto, sei lá, porque há esta palavra, o símbolo, a palavra antiga, tem a ver com um objeto, a palavra mesmo, etimologicamente, quer dizer um objeto, a recordação de um acontecimento, em que uma pessoa parte um objeto em dois e cada um dos que participam neste acontecimento leva uma parte do objeto e recorda-se sempre do momento em que eles estavam unidos. Por isso, a minha ideia de fazer aquele desenho era um desenho que tinha essa estrutura. E depois o terceiro desenho, há um terceiro que é este que tem um fósforo, parece uma coisa que nasce. Esse desenho inicialmente era para ser um desenho completamente diferente. Eu estava a pensar fazer simplesmente um desenho do aparecimento do fogo, de algo que tivesse a acontecer. E à medida que comecei a fazer o desenho, apercebi-me que aquilo tinha uma forma, tinha nascido. E era esta forma que era uma entrada e ao mesmo tempo era um balão, era um exterior, uma entrada, uma forma completamente instável. E o desenho mostrou-se, apareceu de uma maneira muito mais forte do que o projeto que eu tinha para ele. E ele, pronto, eu deixei o desenho de ser assim, e é aquilo que, por isso este grupo de desenhos é mais ou menos estas são as coisas que estão em torno dele. E não tenho assim mais nada para dizer. Queres começar a falar? Isto está a funcionar ou não foi preciso? Não sei. É preciso? Se calhar para a gravação, não sei, ou não? A gravação está aqui. Está bem. Se calhar, Alexandre, ouves? Vai. Mais perto. Então, muito boa tarde a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui ao lado do meu amigo Pedro Paixão, que eu considero um dos artistas maiores em Portugal, e que considero um artista numa acessão, dando uma ênfase a este termo artista, que eu acho que não é a ênfase que tem corrido mais as nossas ruas e os nossos média. Porque o artista, no caso do Pedro, é um artista do essencial. Não é o único artista do essencial, mas o Pedro é um caso que eu acompanhei, porque eu conheço,
e tenho esse privilégio de ver desdobrar-se este trabalho sobre o essencial. Não é sobre as essências, atenção. Eu acho que o Pedro não é um artista das essências, mas trabalha o essencial. O essencial é uma coisa que percorre a realidade, é qualquer coisa que se move. O essencial é viajante. As essências estão fixas. Não é? As essências pertencem aos templos, incluindo os templos da arte, como sabemos, teve a sua deriva, digamos assim, canónica, por uma certa fixação, entendida como fixação de essências. Mas o essencial resiste a essa fixação, percorre diversos domínios, domínios humanos, domínios não humanos, e percorre, sobretudo, e pertence, sobretudo, a um domínio que é um domínio muito complexo de definirmos. É extremamente, hoje, mais do que qualquer outro tempo histórico, é mais difícil hoje nós definirmos o que é este domínio essencial do essencial, que é o domínio dos elementos. Os elementos, aquilo que chamávamos na tradição ocidental, os cinco elementos. Os elementos são, como sabem, aquilo que explicita a matéria e o espírito da criação. A criação não é apenas matéria, mas é necessariamente matéria, e não é apenas espírito, mas é necessariamente espírito. E, portanto, estes 5 elementos, nós sabemos todos quais são, têm em si, digamos assim, são o núcleo protegido do essencial. E, como tal, percorreram o universo e chegaram a este planeta e fixaram-se neste planeta onde nós estamos. E não preciso falar dos alquimistas, não preciso falar de uma série de tradições artísticas, nomeadamente, que souberam ler os elementos, souberam trabalhar os elementos, percebê-los como linguagem, mas como uma linguagem que, de alguma forma, também dá sempre a finitude da arte. Diz sempre que a arte é também a sua própria constituição material, a própria utilização dos elementos, e aqui já foi evocado em relação à porcelana, não é? Essa relação entre a porcelana, não é? Tu falaste do fogo, mas a porcelana não é apenas fogo, não é? Também a terra, não é? Água, não é? E o ar também, o próprio processo, e portanto, e o éter. E, portanto, esta constituição dos elementos em proporções diversas forma as artes, forma, digamos assim, o processo não de criação, no sentido em que nós habitualmente damos ao termo, mas de produção. Hoje a palavra está muito corrompida, mas eu diria, num sentido essencial, essa produção é a produção dos 5 elementos. Os 5 elementos continuam a trabalham nas artes, mas trabalham também nos outros domínios em que nós, no meio dos quais nós vivemos, no domínio tecnológico em geral. Bom, e tudo isto, estou a dizer isto porque foi um bocadinho, são as minhas sensações, reparem, diante destes 4 trabalhos que aqui estão, naquela sala, que são para mim um tríptico, mas 4 elementos, um tríptico, no fundo. E foi diante desses trabalhos que eu pensei, finalmente, temos artistas que estão a voltar aos elementos, mas estão a voltar aos elementos, atenção, voltando e sabendo que não há regresso possível a uma certa vivência dos elementos. Nós não regressamos
à vivências históricas que conhecemos, dos elementos, do seu trabalho nas artes, mas podemos interrogar-nos sobre qual é precisamente a situação atual e a situação do artista diante desses elementos. E, portanto, foi esta reflexão que me levou um bocadinho a responder ao Pedro, a dialogar com o Pedro, a certa altura. E depois, evidentemente, a situação particular do fogo no esquema dos elementos. Bom, é que o fogo é um dos elementos, mas não funciona como os outros elementos. O fogo funciona de uma maneira diferente. Funcionar, o seu funcionamento de elemento, quer dizer, as suas metamorfoses, não é? Os seus processos de aparição, sustentação, desaparecimento. O elemento é isso, o elemento é uma coisa que pode aparecer, sustentar-se, ser alimentada ou desaparecer. E, portanto, o fogo não é como os outros elementos. Para já, o fogo é um caso muito especial e define, como o Pedro aqui disse, essa importância central do fogo. O fogo é um caso muito especial porque, vamos lá ver, se nós formos para o pensamento simbólico e entendermos que, simbólico, platónico, se quiser, e entendermos que o fogo material que nós podemos ver numa fogueira, ou o incêndio de uma floresta, ou o fogo, mesmo o fogo capturado por estas lâmpadas, é o fogo, evidentemente. Qualquer manifestação do fogo é um caso muito interessante porque nós temos simultaneamente essas manifestações derivadas, não é? Temos assim, digamos assim, os entes de fogo, temos estes entes de fogo, portanto, vivemos uma civilização do fogo, para já. Não é? A nossa civilização é uma escolha do fogo. Atribui ao fogo a sua função organizativa, a sua função de sustentação, de propagação, etc. É o fogo que nos conduz. E, portanto, os entes de fogo que nós manipulamos, esta ideia, manipulamos um elemento do fogo, uma presença específica do fogo, mas há sempre, digamos assim, a essência do fogo. Tal como a água, a terra, o ar, são sempre, de alguma forma, casos em que também pressupomos que há uma essência não sensível, mas que remete ao inteligível. Ora, no caso do fogo, o caso do fogo é um caso verdadeiramente admirável porque nós temos toda a inteligibilidade do fogo, toda a essência do fogo, temos-la nos nossos céus, temos-la no ciclo do dia e da noite. Temos o paradigma do fogo, rodeia-nos, para usar a cosmologia antiga, rodeia-nos, circula em torno de nós. E, portanto, o fogo é um caso em que o ser e os entes, portanto, o ser enquanto aquilo que é estável em si mesmo, aquilo que repousa na sua própria essência, o ser, nós conhecemos, vivemos dele diretamente, estamos em contato com esse ser e, ao mesmo tempo, estamos em contato com os entes derivados desse ser. Produzimos fogo. E nós vivemos, como sabem, num planeta hoje, um planeta de fogo. Se virem as imagens de satélite, todos percebemos que o planeta está iluminado. A luz aqui não pode ser separada do elemento de fogo. Portanto, nós vivemos uma civilização do fogo, atingimos um grau de tornar este planeta um rival do Sol, do ser essencial. Nós, entes que manipulamos o fogo, o único ser conhecido no cosmos que mexe no fogo,
fez do seu planeta um rival cósmico do Sol. E, portanto, isto, não me quero alongar muito, mas tudo isto altera a nossa situação existencial e civilizacional. A nossa rivalidade com o Sol é determinante. Ora, eu deparei com estes trabalhos do Pedro, e de repente deparo-me com um conjunto muito pequeno de trabalhos, mas que vai questionar exatamente, eu diria, 3 dimensões. Esta ontologia, digamos, este conhecimento do ser em relação ao fogo, o trabalho do Pedro vai rigorosamente a todas elas. Primeiro, temos um círculo encarnado. Eu uso a palavra encarnado, isso podia ser outra discussão, também poderíamos ter aqui, vermelho, encarnado, mas temos um círculo encarnado, que eu leio como o fogo enquanto ser, estabilidade primordial do elemento. Depois temos, como tu disseste, o fósforo. O fósforo, e essa é uma composição que eu considero magnífica. Temos as mãos e o fogo, a relação entre as mãos e o fogo. E esse é um processo, não preciso estar aqui a explicitá-lo, é um processo essencial. O fogo brota das nossas mãos, é das nossas mãos que vem o fogo. Eu aparentemente diria, tudo parece indicar que o fogo vem das nossas mãos hoje. Não é? Se tivermos um telemóvel na mão, estamos a manipular o fogo. Não é? É exatamente isso. O telemóvel é um dispositivo de fogo. Todo dispositivo eletrónico é um dispositivo de fogo. Não é? Luz, visibilidade, eletricidade. Se vocês lerem os textos do século XVIII sobre o aparecimento da eletricidade, é óbvio que a ligação metafórica com o fogo é óbvia para todas as pessoas do século XVIII. A eletricidade, as descobertas, as interrogações sobre a física e a química da eletricidade, é um fogo sempre presente. Mas hoje estamos a esquecer essa ligação, precisamente, da eletricidade com o fogo. E, no entanto, é isso que nos determina. E, portanto, eu estava a dizer que temos esse trabalho, esse magnífico das mãos e o fogo, que é um trabalho, que é uma interrogação é já o questionamento da origem e efeito. Não é? Onde está a origem, onde está o efeito, e a própria gravura, o próprio desenho do Pedro, como que abre ali uma espacialidade, abre um oco, abre uma dimensão oca para esta evocação do fogo. E o fogo é sempre também, isso é que é importante, o fogo é sempre uma transição entre o espaço íntimo e o espaço exterior, entre a exterioridade absoluta do cosmos e a intimidade absoluta. O pequeno catálogo desta exposição tinha um texto, que é um belíssimo texto, do Immanuel Ecottia, precisamente começa por evocar essas dimensões, não é? E eu leio uma passagem. O fogo é o mais longínquo, o mais hostil e o mais perigoso de todos os elementos que compõem o cosmos. E é certamente o mais contraditório, aquele do qual o inteiro edifício metafísico parece dever desandar. Bom, o fogo, mais à frente, o fogo é esta contradição física, a força que tanto dá forma como desfaz todas as coisas, a respiração universal que impede o cosmos de ser idêntico a si próprio. É só porque tudo participa do fogo que há vida no universo. E é apenas porque tudo está prestes a arder que a matéria é um laboratório incansável de forma e de movimento. Bom,
a súmula do Códice remete muito para evidentemente, para este papel essencial do fogo na cosmologia. O fogo é vital para as nossas cosmologias, as nossas e as outras, todas as cosmologias humanas fazem o fogo intervir, embora possa haver cosmologias onde outros elementos têm um papel tão ou mais importante que o fogo, mas, de um modo geral, nas cosmologias ocidentais, o fogo tem um papel determinante entre os elementos. Mas, eu refletindo nestes trabalhos do Pedro, e ainda não falei dos outros dois últimos trabalhos, daquele conjunto, refletindo nestes trabalhos, lembrei-me de um autor que me marcou muito sempre, Gaston Bachelard. Como sabem, Bachelard, que se dividiu sempre entre a figura do cientista, do epistemólogo e a figura do pensador dos elementos, da poética dos elementos, e Bachelard sublinhou sempre a dimensão íntima do fogo. Quer dizer, o fogo, nós não seríamos humanos, resumo muito grosseiramente a ideia, nós não seríamos humanos se não tivéssemos feito do fogo parte da nossa intimidade, parte da nossa vida íntima, da vida dentro de casa. Não é? E, em paralelo com o Códice, só ler uma brevíssima passagem de Bachelard. O fogo é para o homem que o contempla um exemplo de devir urgente e um exemplo de devir circunstanciado. Esta oposição. Menos monótono e menos abstrato do que a água a correr, mais rápido até a crescer e a modificar-se do que a ave no ninho que vamos observar todos os dias no meio das moitas. O fogo sugere o desejo de mudança, de forçar o correr do tempo, de chegar imediatamente ao termo da vida, à outra vida. Mas o fogo é, portanto, essencialmente um devaneio. Amplifica o destino humano. Liga ao que é pequeno ao que é grande. Liga a lareira ao vulcão. A vida de uma acha à vida de um mundo. E, portanto, retenho esta ideia da passagem entre o macrocosmos e o microcosmos, que é, efetivamente, efetuada pelo fogo na nossa cultura. Nós precisamos de um fogo tenro, um fogo macio, o fogo daquelas mãos, o fogo que está entre as mãos do Pedro é um fogo tenro, é um fogo que está a ser cozido no forno das mãos. Aquelas mãos são um forno. São talvez o forno do artista, mas são certamente o forno do que nós podemos fazer, nós humanos, com o fogo. Portanto, cozer o fogo. O fogo não apenas o fogo cose, evidentemente sabemos isso, falámos da porcelana, o fogo cose os alimentos físicos, os alimentos espirituais também, mas o fogo também pode ser ele próprio cozido, levado a uma macieza, levado a uma condição doméstica. E, portanto, é muito interessante que Bachelard, que começou por escrever, nos anos 30, um livro chamado A Psicanálise do Fogo, que era uma espécie de grande perspectiva sobre o papel simbólico do fogo. Passado anos, ele rejeita esse livro e decide escrever um pequeno livro, mesmo no fim da vida, terminado de escrever pouco antes da morte, que se chama A Chama de uma Candeia, La Flamme d'une Chandelle. E, precisamente, Bachelard chega a esta intuição precisa do fogo tenro, do fogo doméstico, do fogo diante do qual nós podemos sonhar, meditar, ter devaneios. Ora, é aqui que entra os últimos dois desenhos do Pedro, que eu ainda não tinha referido, que são os desenhos, precisamente, da candeia partida. A candeia está partida. Só depois me lembrei
deste livro do Václav. A candeia, como sabem, é não apenas um objeto utilizado nos altares dos lumes, os lumes, as divindades domésticas romanas. A candeia é a ofrenda de luz e, portanto, de fogo aos deuses dos lares, mas a candeia percorre toda a nossa história, pelo menos a história toda do Ocidente, da cultura ocidental, e eu diria que o último grande momento dessa reflexão sobre a candeia e sobre o fogo tenro, o fogo macio, é o livrinho do Václav. É o último grande momento dessa reflexão. E é uma reflexão, por exemplo, sobre o trabalho intelectual diante da candeia. Toda a tradição filosófica ou literária ocidental foi escrita com as candeias. Desde os autores latinos, para não ir aos gregos, evidentemente, mas desde os autores latinos até ao século XX, praticamente, pequenas variações do século XIX e XX, como sabem, mas o espírito da candeia manteve-se até muito perto de nós. E, portanto, o trabalho intelectual é um sinónimo, o trabalho espiritual é um sinónimo da luz da candeia, desse fogo tenro. E, portanto, eu fiquei absolutamente maravilhado e impressionado com esses dois desenhos do Pedro, porque de repente, temos um regresso a toda essa linhagem do fogo, essa linhagem espiritual do fogo, que é a candeia. Mas o que me perturbou profundamente é que o Pedro vê esta candeia partida. Evidentemente, sabemos esse é o funcionamento do símbolo, mas eu vejo aqui outros sinais. Vejo aqui sinais do nosso tempo. E se repararem, a candeia partida do Pedro forma um espaço vazio, tem um espaço vazio dos dois desenhos, não é? E esse espaço não é um espaço vazio, precisamente, é um oco. E o oco, como nós sabemos, o oco ou é o ventre materno, ou é útero, ou é túmulo. E, portanto, eu vejo na candeia partida do Pedro quer um útero, quer um túmulo. Ora, como nós sabemos, em todas as mitologias, praticamente todas as mitologias, como é que é visto o útero humano? É visto como um forno também. A geração humana, a sexualidade humana, tem muito a ver, quer no ato sexual com a fricção dos paus. Sabemos que durante mais de 100 anos, os antropólogos deliciaram-se com os mitos da origem do fogo. Os mitos da origem do fogo eram sempre sexualizados, eram sempre sexuais. A fricção dos paus, esta ideia de que o fogo teria sido descoberto de alguma forma friccionando dois paus. O que é altamente improvável. E o Václav fala disso na psicanálise do fogo, ele diz isso precisamente. Isso é altamente improvável. O mais provável é que fosse o próprio inconsciente humano que tenha levado à produção do fogo pela própria analogia com o ato sexual. E não qualquer processo, digamos assim, manual ou tecnológico. Não é? Mas é a própria analogia sexual, evidentemente, que nos levou a dominar o fogo. Portanto, o fogo é também um prolongamento desse fogo sexual primeiro e depois reprodutivo. O ventre depois vai acolher e manter durante meses esse fogo vivo. Esta é a leitura do corpo humano e da sua produção na história humana, essencial para perceber um pouco, para mim, o que está ali nos desenhos do Pedro. E, portanto, eu diria que os desenhos do Pedro são em 4 estações, 4 brevíssimas estações, uma viagem absolutamente siderante pela ligação do nosso destino ao fogo, pelo nosso destino feito fogo, pelo nosso destino a arder. Como sabem, termino só com esta ideia, como sabem, o fogo, nós estamos numa época em que o fogo volta a ser uma questão de vida ou morte.
para o planeta. Mas nós, eu e o Pedro falámos na altura dos incêndios, estamos num país que também arde, não é? Claro, muito haveria a dizer sobre isso, o fascínio pelo incêndio. O incêndio é outra categoria do fogo. Mas, resumindo, se viemos do fogo, digamos que também nos dirigimos para, com o aquecimento climático, eu diria que o fogo volta a estar no virar da esquina do nosso futuro. E, portanto, esta meditação eu vejo-a magnífica e belíssima no trabalho do Pedro. Obrigado, Jorge. Esta viagem incrível. Não, uma coisa que estavas a dizer agora que era interessante, um dos trabalhos que me guiou foi um texto do Agamben que ele escreveu, e o texto fala desta questão que era deste acontecimento inicial, que era o que dava origem às coisas a partir de... O homem tinha esta capacidade de fazer com que as coisas acontecessem. E ele diz que a determinada altura o homem deixou de ter a capacidade de dar que as coisas acontecessem, mas sabia a história desse dar que as coisas acontecessem. E depois, a determinada altura, deixou de saber contar a história disso, mas havia alguém que sabia, que havia aqueles que contavam a história disso. E é como se nós estivéssemos sempre a afastar desse momento em que havia mesmo aquela origem, da possibilidade de causar coisas, de originar objetos que não fossem simplesmente ou representações, mas que fossem coisas como por exemplo eram estes rituais dos índios que faziam originar a chuva, por exemplo. Nós quase que deixámos de ter essa possibilidade de causar. O homem já não faz ritos que causam coisas, porque aconteçam coisas na natureza dessa dimensão. E esse texto vai falando até ao nível em que nós estamos a ver, no momento em que tudo é passado através da historiografia. Toda a experiência humana e todas essas dimensões está nessa fronteira, com essa distância. Por isso, as coisas ainda continuam a ser causadas, mas já a um nível tão distante que nós só temos a historiografia, só o que sobrou. Por isso a nossa experiência é dada a esse nível, é dada. Nós, quando vamos a um museu, quando olhamos para aquelas peças, estamos a olhar para essa distância, para se aquilo um dia foi um ritual ali que lhe permitiu que, não sei o quê, mas... E quase como se fosse suficiente essa distância. Pronto, no meu trabalho, de determinada maneira, apesar de eu estar a funcionar neste tempo, em que as coisas têm essa distância, eu tento também, na própria materialidade do trabalho, aproximar-me desse evento, se calhar a outros níveis. Eu acho que estamos a viver num momento histórico em que a historiografia está a quebrar-se, e há civilizações, não há civilizações, há acontecimentos que estão a suceder neste momento, como a ISIS ou estas outras forças que são capazes de destruir aquilo que para nós é património, que tem uma importância histórica, uma série de coisas, são capazes de destruir porque eles já não estão a viver numa cultura historiográfica e já não estão com este tipo de preocupações, são capazes, como eram capazes os antigos, de destruir um templo para construir outro ao lado, ou de quebrar um instrumento ritual porque já estava estragado, para fazer exatamente construir um ao lado igual, mas que o rito pudesse continuar. Não tinham este culto pelos objetos com esta distância. Por isso acho que estamos a viver num momento em que está a ser fraturada essa pretensão histórica que até tem pouco tempo. Inicia se calhar no Renascimento, mas só há 150 anos é que tem a ciência histórica, só tem praticamente 150 anos.
E nós estamos a viver num momento em que a historiografia condicionou completamente a experiência. E muitas das coisas que nós experienciamos já não são uma experiência das coisas, é uma experiência da história. Eu, quando vou, se calhar, a um museu ver arte, eu não estou a ter uma experiência daqueles objetos, estou a ter uma experiência da história, do que é não sei se estão a perceber aquilo que eu estou a dizer. É tipo, eu vou, por exemplo, vou ver as peças ali ao lado e eu não estou a ter uma experiência daquelas peças, daquela peça numa mesa, num dia-a-dia. Eu estou a ter uma experiência da história, da historiografia, estou a ter uma experiência daquela ciência que nasceu há 150 anos. E essa distância é uma distância radical dos objetos, das coisas que nos rodeiam. E eu acho que a arte, hoje em dia, pode instituir, e sempre foi assim, a arte quebra com estas forças que nos condicionam a existência. Por isso, eu, por exemplo, este grupo de desenhos encarnados, eu iniciei este grupo inicialmente com uma ideia quase de vou reconstituir aqui. É um grupo que nasce a tentar fazer um trabalho sobre o século XII, o nascimento se calhar de Portugal e de uma série de coisas que estavam a acontecer na Península Ibérica, mas a determinada altura senti que não, esta série nasce para quebrar completamente com o condicionamento historiográfico, e comecei um trabalho que tinha sido iniciado para ser só sobre o século XII, a relacionar, não sei, uma coisa que era do século XII com uma carta escrita no século XVIII, mas que tinha pertinência, por isso era completamente a fraturar também o território, era mais pensar um território sensível, em que as coisas pudessem dialogar sem condicionamentos da historiografia. E pronto, eu acho que a proposta artística, este fogo posto, é isso. A proposta artística tem a capacidade de queimar, por exemplo, a experiência historiográfica. Nesse sentido é um bocado, as pessoas se calhar quando veem isto parece muito inocente, é um trabalho inocente que não tem, uma proposta artística não nos condiciona, mas não. O trabalho artístico tem esta força, se calhar as pessoas não estão a senti-lo, mas está a corroer com o espaço institucional em que nós funcionamos. E pronto, eu acho que a arte tem essa força de superar a linguagem do tempo, de perceber que nós estamos condicionados por outras forças, se calhar pré-modernas, nós continuamos a ser antigos, continuamos a ser estas coisas todas, e a arte permite que isso emerga também com a linguagem contemporânea. Por isso, estes objetos, por exemplo, são objetos que podem ser vistos. Essa lamparina quebrada pode ser vista como, eu estou ali a mostrar simplesmente uma lamparina romana antiga, mas ao mesmo tempo eu estou a pôr no nosso plano de experiência, se calhar, uma coisa que ainda nos é muito familiar, que não é simplesmente um objeto com essa importância. Não sei, trazendo, por exemplo, a questão do fogo, quanto isso é essencial para a nossa... Não sei, se calhar já estou a tornar a coisa um bocado confusa, mas sei lá, percebeste? Percebi, sim. Mas a arte, nós hoje vivemos num paradigma patrimonial. Sim. Da arte, não é? Em princípio, todo o objeto artístico é preservado e é protegido do fogo. Mas há também um destino de fogo da arte, quer dizer, a arte também se dirige para o incêndio de qualquer coisa, não é? E sabemos quanto poderosas são esse imaginário, por vezes o pesadelo, se quisermos, mas esse imaginário de uma arte que arde. E quanto poder isso tem também. Sim. Não é? E, portanto, o historiográfico, o patrimonial, está sempre também à beira dessa... Sim. É sempre uma suspensão do fogo. Não é? Uma barreira
diante do fogo. Sim. Mas não esquecer, o negro, a obra ao negro, não é preciso invocar a Magritte e o Arsenault, mas o negro da pintura, o que é o negro nas obras pictóricas, é sempre a cinza. Vem da cinza, não é? Vem daquilo que... Havia até algumas teses de que os negros eram filhos do fogo que já se tinha extinto, mas que preservava na cinza. O fogo é sempre fogo, mesmo em cinza é fogo, não é? Que havia, por um lado, a matéria do fogo na pintura, que eram os negros, os cinzas, todos esses degradês do negro, e as outras cores eram filhas também de uma forma de combustão, mas a combustão biológica das plantas, ou dos minerais, uma combustão, ou a combustão mineral, ou a combustão biológica, mas o negro estava sempre, através do fogo, estava sempre presente. Não é? E, portanto, a obra de arte é também prometida ao fogo, de alguma forma. Acho eu. Tenho essa ideia. Sim. Vem do fogo, mas também é prometido ao fogo. Sim. Não parece que estamos a falar de coisas completamente fora da contemporaneidade. Mas, não sei, vocês têm alguma questão, alguém? Não. Alexandre, provoca aí qualquer coisa. Põe lá um bocadinho de fogo. Exato. Põe lá um bocadinho de fogo posto. Não sei. Não sei se eu estou atraído a essa coisa do fogo. Sim. Sinceramente. Porque, como foi falado,